Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela presença nessa audiência de conciliação e vou me apresentar. Meu nome é João Paulo, eu sou o conciliador designado para essa audiência de conciliação, juntamente com meu colega Elias, e, por gentileza, gostaria que os senhores pudessem se apresentar. Boa tarde, sou o Carlos, sou representante da Cimento Sanar. Boa tarde, eu sou o senhor José e eu sou o dono da empresa Laticínios Vaca Feliz. Boa tarde, me chamo Lucas Brito, sou advogado do senhor Carlos, proprietário da empresa Sanar. Boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Vitor, sou advogado da empresa Laticínio Vaca Feliz. Ok. Senhor Milton, como que poderíamos chamá-lo? Senhor José, por favor. Senhor José, né? Senhor Carlos, como poderíamos chamá-lo? É o primeiro nome mesmo, Carlos. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o senhor Lucas, o senhor Vitor, por estar presente nessa audiência de conciliação e falar para os senhores que serão muito importantes, né, para auxiliar na construção de um acordo que seja viável para ambas as partes, ou seja, para que nenhuma das partes, né, saia um prejuízo, possa sair daqui satisfeitos. Então, quero agradecer novamente pela presença dos senhores. Pois bem, os senhores já participaram de alguma audiência de conciliação antes? Não. Não. Ok. Assim sendo, então eu quero tomar alguns minutinhos para que eu possa apresentar como que funciona esse procedimento de conciliação. A conciliação, ela é um procedimento informal. Não estou aqui na qualidade de juiz e não irei impor qualquer decisão para o caso trazido aqui. O nosso objetivo é buscar, juntamente com os senhores, um acordo que seja viável para ambas as partes, de forma que, em conjunto, os senhores possam construir de forma consensual a melhor solução para o caso trazido aqui. Também não irei fazer qualquer juízo de valores em relação ao caso, bem como não irei julgar quem está certo ou quem está errado. A nossa atuação aqui será de forma imparcial. Outra questão é que a conciliação é um método que está contido dentro da forma autocompositiva, ou seja, vocês têm o empoderamento, vocês têm o poder de construir, de decidir qual que é a melhor solução para o caso, ou seja, sem precisar que um terceiro imponha uma decisão. Que às vezes a decisão que é imposta por um terceiro nem sempre agrade até aquela parte que saiu vencedora do caso. Pois bem, apesar do procedimento de conciliação ser informal, eu gostaria de combinar com os senhores algumas regras para que a nossa audiência possa ser produtiva. Então, para que não possa ter interrupções, eu peço que os senhores desliguem o celular e também que no momento em que uma parte estiver utilizando a palavra, que a outra não interrompa. Para isso, eu peço que os senhores tenham em mãos uma caneta e um papel e possam fazer suas anotações. Por quê? Durante a fala de uma parte, pode ser que vocês queiram argumentar. Então, para facilitar, para que não possa ter interrupções, os senhores façam suas anotações nesse papel e, no momento oportuno, possam apresentar suas razões. Outra questão é que não utilize palavras agressivas durante essa audiência, né, para que a gente possa manter o respeito. Então, podemos combinar dessa forma? Ok. Até aqui o que foi dito. Os senhores têm alguma dúvida e querem perguntar alguma coisa? Não. Ok. Assim sendo, vou passar a palavra para o meu colega conciliador Elias, que vai dar prosseguimento nessas explanações. Boa tarde. Bom, antes de dar continuidade na nossa conciliação, gostaria de citar alguns princípios importantes que a regem. O primeiro, que é muito importante, seria o da confidencialidade. Então, nada que for dito aqui poderá ser publicizado, muito menos utilizado como prova em algum processo ajuizado pelas partes.
Bom, a não ser que seja algo relacionado a algum crime. Nesse caso, o juiz será notificado. Nós também, como conciliadores, não podemos ser arrolados como testemunhas para beneficiar nenhuma das partes. Outro princípio importante também que cabe estar aqui seria o da autonomia das partes. Então, vocês irão decidir entre si, de forma consensual, na melhor forma de resolução do conflito, que agrade ambas as partes. Caso a gente ache necessário, a gente também pode realizar sessões individuais no meio da nossa conciliação. Nesse caso, nós iremos convocar vocês individualmente. O que for dito ali, caso for da vontade das partes, não será dito ao outro, será mantido em sigilo. Terminando a conciliação com um acordo consensual, o mesmo será homologado pelo juiz e terá validade de título executivo, judiciário ou sentença homologatória. Bom, dito isso, que o meu colega João também citou, foi alguma dúvida em relação à conciliação? Algo que vocês queiram esclarecer? Não. Não, Então, vocês estão de acordo em seguir com a conciliação? Sim. sim. Certo. Então, bom, o conflito iniciou, né, com o interesse de ambas as partes em adquirir um lote para a otimização, para o crescimento do negócio de vocês. Bom, gostaria que vocês falassem mais um pouco sobre isso, sobre a situação atual. Então, vou pedir para o senhor José dar início, por gentileza. Você pode ficar à vontade, tá? Ô, Eli, Obrigado. só um momento, eu só queria complementar, reiterar novamente que as partes chegando a um acordo, né, esse acordo ele será homologado pelo juiz e terá a sentença homologatória, só para poder reafirmar isso para as partes, ok? Ok. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Bom, eu vim na intenção muito de poder resolver esse conflito. Eu vou apresentar meu ponto, o meu interesse, por que eu preciso dessa propriedade. A minha empresa, a Laticínios, vem crescendo bastante. Crescendo bem pouco, né? Só um momento. Senhor Carlos, eu só gostaria de reiterar, né, o que foi, o que nós combinamos, né, de que no momento em que uma parte estiver utilizando a palavra, que a outra aguarde. Então, eu peço que o senhor faça suas anotações, né, e no momento que o senhor estiver utilizando a palavra, só possa expor suas razões. Tá ok? Tá bom. Podemos combinar dessa forma? Combinado. Ok, obrigado. Combinado. Obrigado, João. Então, como eu estava dizendo, a minha empresa vem crescendo. Hoje eu já tenho empregado mais de 200 pessoas e eu preciso muito da área, pois eu preciso, devido ao grande aumento da produção, e eu preciso expandir a minha propriedade e também para poder conseguir o meu certificado internacional de produção de leite orgânica, pois lá eles exigem uma área maior para livre circulação dos animais, entende? Aí por isso que eu preciso muito dessa área. E agora, senhor Carlos, só pode utilizar a palavra, por gentileza? Então, boa tarde. Sou representante da Cimento Sanar. Minha empresa, ela foi fundada em 1934, então temos muito tempo já na área. Até então, não sei se você sabe, eu pertenço de um grupo de maiores conglomerados econômicos da Europa e eu tenho interesse na área, muito interesse, porque eu preciso desse território para facilitar o carregamento e o escoamento da produção que aumentou durante os meus 5 anos nessa área. Ok. Então, a partir das argumentações que o senhor José colocou para a gente aqui, bem como o senhor Carlos, né, podemos entender que tanto uma parte quanto a outra tem o interesse de expandir a empresa, né, de ampliar os seus negócios, né, tanto a Laticínios quanto a Sanar. Seria isso mesmo? Seria esse entendimento? Isso. Sim.
No entanto, até então, o proprietário do terreno ele tem interesse de vender até então para a pessoa que oferece maior valor, né? E eu tenho esse dinheiro, eu tenho essa condição. Não sei se o outro, né, o outro empresário tem, né? Outra empresa tem, mas eu tenho e eu acredito que para mim, até mesmo para o crescimento da cidade, da região, seria bacana que eu tivesse a Eu posse acho desse que terreno. ele já tem essa área dele muito Eu, grande. aqui, o senhor pode entender que Só um momento, deixa eu só interromper mais uma vez. Senhor José, né, como nós combinamos, quero reiterar, né, que o senhor possa aguardar o senhor Carlos expor os seus argumentos, né, e o senhor aguarde, que nós passaremos a palavra para o senhor, tá Só ok? ressaltar também que é importante eles anotarem. É bom eles terem essas dúvidas, mas é de extrema importância que vocês anotem para um momento mais devido a gente conseguir debater elas de forma mais produtiva. Porque dessa forma eu não vou conseguir expor cada um de vocês as ideias, né? então, como eu estava falando, né, infelizmente foi interrompido, mas prosseguindo o meu pensamento, eu acredito que por conta de eu poder ter essa condição de ter a propriedade do imóvel e disso promover um crescimento maior para a cidade, né, porque assim, a minha área, a área Cimento Sanar, já tem muitos anos na área, portanto, eu participo do grupo um dos maiores grupos da Europa, referente a maiores conglomerados econômicos, e, portanto, eu desejo esse território. Ok, o senhor quer expor suas razões agora também? Complementar, senhor José? Assim, é igual tá falando, tipo assim, já que é uma empresa tão grande e tem condições de comprar, então por que que não compra em outro lugar, já que tem essas condições, igual o senhor Carlos está falando aí? E, tipo assim, eu já estou aqui há 40 anos com essa propriedade e vem crescendo, como eu falei, e eu realmente preciso muito da área, né? Então, assim, eu acho que deveria ter o reconhecimento aí deles e tal, pois eu realmente preciso. E eles, para eles, pelo que eu vi aí que ele falou, tanto faz, né? É, ok. Obrigado pelas suas colocações, né? Vou reiterar novamente, né, que podemos perceber aqui que tanto a empresa do senhor José, quanto a do senhor Carlos, né, vocês têm o mesmo interesse na área em função de poder ampliar seus negócios, né? Crescimento, logicamente, o crescimento de uma empresa na região ele é importante, porque isso vai trazer empregos, né? Isso é importante. Então, eu acredito que os senhores, né, possam tentar ter essa empatia um com o outro, porque é importante que para o município, né, é importante que as duas empresas possam crescer, mas sem que uma saia prejudicada. Então, eu acredito que os senhores, né, possam tentar entender, né, o que cada parte disse e tentar buscar uma solução que possam atender tanto a parte da Laticínios quanto a parte da Sanar. Então, eu acredito que os senhores, né, possam refletir a respeito do que cada um colocou. E dessa forma, eu acho que os senhores podem chegar num consenso. Só complementando mesmo, até então, como eu tinha falado, eu tenho dinheiro, tenho condições sim de comprar o terreno, graças a Deus, mas para mim, empresa seria mais vantajoso pelo fato dela ser o território ao lado, né, o terreno ao lado, para mim seria mais vantajoso, mais econômico, até mesmo para o escoamento da minha produção. Então, por conta disso, eu tenho interesse, não é só porque eu tenho dinheiro que eu tenho que comprar o território em outro lugar. Então, só colocando esses pontos bem claros, eu entendo sim que a outra parte tem interesse pelo fato que ela está crescendo, está evoluindo, mas eu também tenho. A proposta que eu tenho a oferecer para ele é 75%, que seria a minha parte, e os 25% do território seria a parte dele. É, bom, eu, sinceramente, assim, eu não acho justo, por ser
empresa tão grande, né, que ele está falando, eu acho que ele poderia ficar com uma parte menor, igual ele está falando que precisa para poder escoamento e também para, pelo que eu entendi, o trânsito de caminhões e assim, os caminhões não entram vão ficar lá, ou eles são montados lá e vai ficar lá para sempre. Então, assim, é uma coisa que entra e sai. Poderia, assim, ter um espaço menor. E, e eu preciso do espaço, assim, pois, como eu disse, o Certificado Internacional da Produção Orgânica, eles exigem, né, uma área maior, então eu não acho justo eu poder ficar com essa parte menor. Eu posso dar a minha contraproposta, que seria eu ficar com os 500 metros e ele com os 250 metros quadrados. Os advogados gostariam de complementar alguma coisa na fala das partes? Eu gostaria de ressaltar que o senhor José, ele está num estágio bem avançado na questão da negociação do lote com o proprietário. E eu acho que o responsável, o representante da Cimentos Saná, ele não entendeu um pouco que ele que está sendo um pouco egoísta, para você reparar que o senhor José, ele tem a intenção ainda de fazer um acordo de dividir o lote, não em 50%, uma vez que o lote dele é pequeno. A propriedade dele possui 2.000 metros quadrados, enquanto a Cimentos Saná possui 7.000 metros quadrados. Então, isso é um pouco egoísmo por parte dele, uma vez que ele não vai precisar desse terreno total. E vai ficar desocupado, uma vez que quando o caminhão entra, ele não dorme lá, ele só vai para fazer o escoamento, que é encher o caminhão e depois sair. Então, é um pouco egoísmo por parte dele. Vale destacar também que realmente a gente possui uma área total de 7.000 metros quadrados, só que a gente tem que levar em consideração a estrutura e a circulação e a atividade que vem acontecendo na nossa empresa. Nossa empresa realmente precisa de um espaço maior. Apenas um caminhão de 2 eixos equivale a quase 40 metros. A gente possui hoje na nossa frota 200 caminhões desse modelo. E também a área que a gente tem interesse, é bom deixar bem claro para todos, que ela tem um tamanho de 750 metros quadrados. E pelo que eu entendi, a outra parte, ela quer esse certificado que realmente é significativo para ela, a gente respeita e tudo. Só que a gente, como se diz, colabora com a sociedade, não desprezando o serviço dela jamais, porque todos nós, né, utilizamos derivados do leite, e isso é fundamental na nossa saúde. Mas que ela poderia rever mesmo se ela precisa de 700 metros, 750 metros quadrados, se 100, se não serviria, 200, entendeu? Às vezes ela tem uma proposta, a gente está disponível a ouvir também. O que nós ofertamos foi a proposta de 250 metros quadrados disponibilizados para vocês. Vocês vão arcar com com o pagamento, né, da compra desse terreno, e o restante, que sobraria 500, ficariam com a gente. Pode ser discutido uma contraproposta, contudo que seja mais razoável, permitindo a gente ficar com uma maior parte do terreno. Pelo menos porque a gente precisa disso para aumentar também a produção. Porque sem o aumento da produção, ele não vai conseguir ganhar esse selo, entendeu? Espero que vocês entendam também. Só queria, só um minutinho, só queria colocar, né, antes de dar prosseguimento, né, eu vejo aqui que do início até agora, podemos dizer que conseguimos avançar, né, em algumas questões, já que no início, né, cada parte queria a área total de 750 metros, né, então podemos, até então, entender que as partes já começaram a negociar uma vez que já se dispuseram ceder uma parte. Então, eu coloco como né, sugestão para vocês,
para que cada parte possa pensar de fato, né, qual que é o tamanho da área que realmente atenderia às suas necessidades, tanto a laticínios quanto a Sanar. Qual, de fato, essa área iria atender para que pudesse atender seus objetivos, né? De forma que ambas saíssem aqui atendidas dessa audiência. Até então, colocando um posicionamento, eu acredito que a vaca também ela não vai ficar no pasto a noite toda, né? Ela vai para um lugar adequado e tudo mais. Eu acredito que a gente pode tentar uma solução, uma ideia, a gente dividir 50% para cada um, e aí, em determinados horários, um vai poder usufruir do território, como eu posso dizer assim. A minha empresa, ela tem os caminhões chegam a partir das 14 horas, 15, 16, eu posso olhar, e a gente precisa desses caminhões naquele território mesmo só para que eles fiquem guardados até um período, vamos dizer, até as 6 horas, 5 horas da manhã. Então, talvez a gente pode fazer dessa forma, a gente divide 50% para cada um, e aí cada um fica com um horário. Vocês podem ficar entre usufruir do nosso território também, né? Das 5 horas da manhã até as 15 horas, 16 horas. E assim, você também vai conseguir o seu certificado, porque até então vocês necessitam de um território maior para ter esse certificado. E eu acho que seria uma das melhores opções para ambos. Eu não consigo ver outra. Eu gostaria de, se me permitirem, um momento para que eu possa ter uma conversa com o meu advogado. Se me permitirem, eu vou dar licença uns 2 minutos no máximo e já retorno. Todo mundo de Claro. acordo? Ok, as partes estão, né, de acordo, sem problema. Voltando aqui. Bom, eu não achei correto, não fiquei de acordo com a proposta e vou passar para o meu advogado para ele poder explicar melhor. Bom, vamos lá, gente. Eu e o senhor José chegamos a um consenso, sim. Ele precisa do pasto para que as vacas se alimentem, né? Eu acho que o senhor Carlos, ele confundiu com um local de repouso. E não é isso que a gente quer. A gente vai aumentar não só o local, e sim a quantidade de gado, vaca, entendeu? Então, a gente precisa de um local específico. Um exemplo, a gente pode utilizar do pasto 3 meses. Enquanto esses 3 meses as vacas estão se alimentando naquele pasto, o outro pasto ele está crescendo. Então, a gente não pode deixar... Um exemplo, vocês colocam os caminhões, vai acabar com a grama que a gente vai plantar, ou o que a gente plantar lá pode ser soja, pode ser o que for para o gado se alimentar. Então, não tem como a gente ceder esse espaço, ficar divisório, sabe? A gente pode utilizar hoje, amanhã vocês podem, porque a gente precisa para plantar um tipo de cevada, alguma coisa para as vacas se alimentar, ou as vacas ou os gatos. Entendeu? Deu para, chegar num consenso? Sim, eu entendi, sim. Porém, eu também necessito desse espaço, não consigo abrir mão. Eu tentei pensar simpático, pensar em ambas as partes, né? Porque eu acho mais que justo cada um ter 50%. Eu acho que haja visto que cada um tem condições de ter o território. Até então, eu vou passar a palavra para o meu advogado, porque eu acredito que a gente já tenha discutido sobre algumas outras propostas. E é isso. Então, a gente andou analisando a situação e realmente, né, as duas partes precisam dessa área, e eu acredito que dá para poder fazer uma flexibilidade entre elas aí. Só que fica um pouco meio difícil, porque
pelo que eu entendi, vai haver plantação nesse local, né? E a gente sabe com o movimento das máquinas, a poeira do cimento, prejudica até mesmo o pasto, né? Que tem um excesso de poeira, e não sei se seria muito interessante para vocês ter esta parte, sabe? Entretanto, Entendi. o que a gente está querendo dizer também, só concluindo, é que a melhor forma que eu vejo desses 50% também é porque eu entendo que vocês precisam do território, eu vejo que ainda a minha ideia de pelo menos de manter uma parte do territórios pode ser sim maior, eu consigo abrir mão, eu fico com 40% e vocês com 60%. Essa é a minha última oferta também, não consigo abrir mais mão. E eu vejo que em questão da minha outra ideia, infelizmente, vamos ter que refutar, né, pelo fato de você não ser tão favorável, pelo fato de você fazer o plantio. Eu entendo isso. Consigo ver o seu lado, o seu posicionamento, mas realmente o que eu consigo abrir mão mais seria essa forma, seria esse posicionamento meu. Eu entendi. Mas vamos lá. O senhor José, a questão da produção de leite dele está há mais de 40 anos ali. Então, não houve esse problema, uma vez que a empresa de vocês já estava lá, no terreno dela. Então, esse problema não tinha, da questão da alimentação, uma vez que vocês, parece que está explicando que vocês poluem, mas isso é normal, fábrica de cimento e tal, mas não vem ao caso. Uma proposta que a empresa Cimento Saná propôs foi de 40 e 60, é isso? Se eu entendi? Vocês poderiam só repetir um pouco ela? Senhor Carlos, o seu microfone está fechado. Obrigado. Até então, eu posso fazer essa proposta sim, porém eu gostaria também de ocupar alguns espaços. Eu vou falar isso porque até então a fazenda que vocês têm, ela não, o território dela em si, eu vejo que vocês provavelmente não vão usar somente para plantios, porque vai ter o gado, vai crescer, então vocês vão precisar de lugares para por exemplo, para construção para retirar fazendas, tipo, ambientes adequados para os ambientes, para os animais ficarem. Então, provavelmente vai ter uma área também que vai estar cimentada. Então, eu gostaria de tentar fazer um acordo em que esses territórios que, quando vocês não estiverem usando, por exemplo, provavelmente deve ter alguns caminhões que vocês têm, alguns territórios, alguns veículos em si, quando vocês não estiverem ocupando, a gente poderia tentar flexibilizar para que a minha empresa também possa usufruir. O que você acha? Sim, eu não entendi muito a proposta. Eu vou só tentar ver se eu entendi dessa forma, e você me corrige. Vocês querem, porque você falou do espaço, a construção. Vamos pensar um local para fazer a retirada do leite, correto? Sim. Só que esse espaço não tem como a gente retirar ele ali e deixar você utilizar, né? Não tem lógica. Outra que eu não entendi foi a questão dos tratores, um exemplo. Quando ele não tiver, a gente vai ter que ter um local para colocar eles, correto? Porque o trator a gente utiliza ele não só uma vez, a gente vai utilizar pelo menos uma vez por semana, depende muito. Eu não entendi muito a proposta, porque não tem como a gente ceder um espaço que ele é utilizado. A questão do caminhão, não, vocês utilizam a um certo horário. E vamos pensar, se vocês têm 100 caminhões, não vai chegar os 100 caminhões de uma vez. Vocês têm um cronograma. Vamos pensar que chega 10 caminhões a uma. 10 caminhões às duas. Um cronograma, não vai chegando. Vocês devem ter roteirização, o horário que o caminhão vai chegar, para descarregar ou para encher ele, entendeu? Não faz sentido um pouco. Se for a proposta de 300 metros quadrados para vocês podem usar da forma que vocês quiserem, e 450 metros quadrados para o senhor José, a gente aceita, mas a gente não vai ceder espaço nenhum, não tem lógica ceder espaço para vocês.
Senão vai ficar, amanhã eu quero usar um pedaço do seu terreno. Não tem como, gente. Terreno é terreno, é propriedade de uma pessoa, não pode ter dois. Senão vai dar mais confusão aí, vai gerar outro conflito. Entendi, mas o que eu tô querendo, rapidão, o que eu tô querendo dizer é que pelo fato da gente estar cedendo 10% para que fique da forma divisória mais adequada, poderia tentar também ser um pouquinho mais empático e ver uma solução para a gente também, porque a gente está cedendo, a gente está abrindo mão. Todo momento estava 70%, depois diminuiu para 50%, 50%, e agora a gente está oferecendo dando mais 10% da nossa parte. E até então a gente não está recebendo nada, a gente só está recebendo não, não, não. Então, para que não seja levado para a justiça, eu prefiro que vocês também, pelo menos, pensem um pouquinho mais na gente. Tá bom? Eu. Posso falar um pouco? Pode. A gente tem que entender o seguinte: a gente não precisa entrar na questão de atividades, o que cada um vai realizar, como que vai realizar, aonde. Eu acho que isso não cabe nessa audiência. O que a gente tem que levar em consideração é o tamanho do lote que a gente está disputando, que é os 750 metros quadrados. Como já foi dito aí pelo meu cliente, senhor Carlos, ele está disposto a ceder uma parte, e se a gente, uma parte assim, que seja mais próxima do igual para todos, né? E se a gente falar em metros, igual no caso, eu acredito que o meu cliente, se ele tivesse desses 750 metros quadrados, 300, eu acho que já ia satisfazer a vontade dele, que aí a diferença seria de 150 metros em relação ao que a gente cedeu, né, para vocês. Aí eu gostaria de ouvir da parte dele também, o que que ele acha, o que que vocês acham, e que a gente possa focar, né, nessa questão dos metros, e deixar um pouco da atividade, como vai ser desempenhada, um pouco de lado. Eu entendi. Quando vocês falam ceder, parece que vocês vão comprar o lote e vai emprestar ele a gente por alguns dias. Não, a gente tá falando de utilização, né? A gente vai permitir o outro utilizar, não ceder que vocês vão comprar e pagar, né? Correto? Então, essa questão de emprestar, ou às vezes, pelo que eu entendi, compartilhar, né, a área que a gente está aqui no assunto, eu acho que isso não é viável, né? Até porque nossas atividades são totalmente diferentes, nenhuma beneficia a outra, a não ser no nosso contexto social contemporâneo, né? Mas é isso. Sim. É, eu entendi. Só que a gente já fez a proposta. 300 metros quadrados para vocês e 450 para a gente. Foi a mesma proposta que você fez. Eu não entendi muito porque eu não estou entendendo. Essa foi a proposta que a gente ofereceu. Entendi. É porque as questões deu a mim entender que seria que essa área, esses 750, seria compartilhado, mesmo você tendo os 450, mesmo a gente tendo os 300, entendeu? Aí agora ficou mais claro. Eu gostaria até de ouvir também do meu cliente, né, senhor Carlos, o que que ele acha, se ele poderia aceitar dessa forma ou não, né? Senhor Milton também. Se me permitem dizer, eu, como o dono da empresa Laticínios, se for para poder dispor dos 300 metros para vocês e a gente ficar com os nossos 450, desde que sejam os 300 seus e eu não interfira em mais nada na sua propriedade, e desde que os 450 sejam meu e vocês também não vão interferir na minha propriedade. Então, são os 300 para vocês e acabaram, e os 400 para mim acabou. Se é isso que eu estou entendendo, eu estou de acordo com essa proposta. Então, né, podemos fazer sim esse acordo,
Eu concordo. A gente pode, 300 seria 1.450 seu. Porém, eu quero um churrasco nesse final. Será que fecha um churrasco aí? Isso aí a gente pode combinar assim, para podermos comemorar nessa Esse acordo. Pelo acordo. menos uns litros de leite, né? Um Aí, ó. queijo. A gente quer, porque até então a gente entende, sim, que vocês estão crescendo, que vocês precisam do território, e realmente eu posso alugar um outro galpão também, pelo fato de eu cedi esse espaço, mas eu creio que eu consigo alugar um outro galpão também para reacolocar os meus caminhões, que até então não vão ter o ambiente para, como eu posso dizer, ambiente para. Gente, me ajuda aí. Não, deu para entender. O ambiente adequado para o repouso, né? Até mesmo dos caminhoneiros. E apesar de tudo também, né? Nós somos vizinhos e essa relação aí vai precisar permanecer estável, né? Amigável, saudável ao longo do tempo. E é isso, eu acredito. Bom, então ambas as partes estão de acordo com esse acordo que foi imposto? Sim. Os advogados querem acrescentar algo a mais? Não, certíssimo. Bom, então que bom, né, que a gente conseguiu chegar em um consenso. Então, esse acordo, a gente vai redigir o acordo aqui, o mesmo será homologado pelo juiz, né, e terá a validade, como eu expliquei, terá a validade de título executivo judiciário ou sentença homologatória. Então, a gente vai redigir aqui. Você quer acrescentar algo a mais, João? Não, você colocou, né, importante, né, que esse acordo que foi construído, né, e que, de fato, né, atenderá às necessidades tanto do senhor José quanto do senhor Carlos, né, e que o mais importante é que esse diálogo ele será mantido, né, foi restabelecido e será mantido, né, pelo que nós vimos aqui. Então, acho que foi muito importante, né? Queria agradecer, né, a participação dos advogados que contribuíram muito nesse processo, né? Queria agradecer também que, como nós combinamos, né, lá no início, em relação à questão de algumas regras, né, foram respeitadas. Então, eu queria agradecer, né, tanto a parte do senhor Carlos quanto a do senhor José, né? E, mais uma vez, frisar a importância dos advogados nessa audiência de conciliação.